Hello Dev, bem-vindos de volta ao canal. Neste vídeo, a gente vai aprender a exibir listas no Jetpack Compose com Lazy Column e Lazy Row. Eu vou te mostrar por que não é uma boa ideia utilizarmos o column ou o row quando a gente está se tratando de lista e quer deixar ela bem organizada, rápida e eficiente. Se você ainda não me conhece, eu sou Raquel Santos, sou desenvolvedora Android há mais de 6 anos e eu tenho uma missão aqui no canal que é te ajudar, a você que está começando ou quer evoluir como Dev Android. Agora vamos aprender um pouquinho mais sobre essa lista? Let's bora! Bom, vamos entender agora o conceito do porquê a gente precisa utilizar um lazy column, um lazy row, ao invés de a gente simplesmente utilizar uma linha ou uma coluna quando a gente quer se tratar de lista. Imagine que a gente precisa exibir na tela uma lista de texto. Então, eu vou adicionar aqui um column, certo? Nesse column, eu vou dizer aqui, ó, fazer um for indexing em 1 até 200. E vou dizer que eu quero 200 textos aqui. Vou dizer que vai ser o item index. Beleza? Vou dizer aqui para ele ocupar a tela toda. Modify igual tela toda. E eu quero que meus textos aqui ele ocupe. Modify. Eu quero que ele ocupe a largura toda. Eu vou botar um paddingzinho aqui só pra gente, sei lá, 8 dp. Beleza. Eu tenho aqui uma lista com 200 elementos só com coluna, utilizando coluna. O que é que acontece? O colo, ele vai montar todos os itens, todos os itens, mesmo aqueles que você não tá vendo. Mesmo os itens aqui, depois do 36 aqui, a gente não tá vendo o restante, né, até o 200. E aí ele vai montar todos esses itens de qualquer forma, mesmo se a gente não vê, ele faz essa montagem desses itens. E aí, quando você utiliza uma lista com muitos e muitos componentes, isso pode gastar muita memória. E aí o web pode ficar bastante lento, tá? E tem outro detalhe. Quando você coloca aqui, ó, se você quiser, não quiser rodar o aplicativo e quiser fazer interação com o preview, você vem aqui nos 3 pontos, clica aqui, ó, nesse modo aqui de interação, certo? E aí o column, ele não tem a interação de scroll, certo? Agora eu vou utilizar um lazy column para a gente ver. O lazy column, ele vai... O que é que vai acontecer? Ao invés de eu utilizar um for, ele tem o meu que o próprio for dele, certo? Que é os itens. E aí eu vou dizer que vai ser de 200, né? 200 itens, que é o mesmo jeito, tá? E eu vou dizer aqui que é um index. Mesma coisa, tá? Eu vou pegar essa informação aqui e extrair para cá. O lazy column, ele já tem esse próprio forzinho dele. Só que qual é a grande sacada agora do lazy column? O lazy column, ele só cria os itens que estão visíveis na tela. Então isso vai mudar bastante sobre a nossa questão de o app travar. Se você tiver colocar uma lista e você, mas eu não quero scroll, por exemplo. E aí o usuário tem uma tela pequena, tem um device pequeno. O comportamento do aplicativo vai ser inesperado, né? Porque o usuário não vai conseguir ver o restante da lista, porque você está utilizando um column num device está pequeno. Então, se você usar um lazy column, ele consegue mostrar os elementos quando fazendo scroll, você também consegue otimizar isso, porque ele vai somente criar os elementos que estão visíveis na tela, economizando bastante memória, evitando que seu aplicativo trave. Então, já que a gente entendeu agora o conceito do lazy column, a gente também tem o lazy row. Mas qual a diferença do lazy column do lazy row? A diferença é que o lazy column é uma lista vertical e o lazy row é uma lista horizontal. Então, é o mesmo comportamento, só que muda o direcionamento, tá? Então, vamos brincar um pouquinho aqui com esse lazy column para a gente entender, tá?
O Lazy Column, ele tem esses itens, né, que aí ele faz um for, né, de acordo com uma lista, e aí ele pega os itens dessa lista, tá? Vamos brincar com os outros elementos aqui. Vamos criar um row. Eu vou tirar esse 200 aqui, para ficar mais fácil. Vamos criar aqui um row, que esse row vai ser o quê? Eu quero que seja um ícone, que ele tenha icons, um ícone meio que de perfil. Então, eu vou colocar aqui um default, icons, default, ponto person. Content description aqui, vou botar aqui ícone person. Opa. Vou botar aqui um icon. Icon só pra gente. Beleza. Vou querer uma row, vou querer que esse texto fique ao lado dele, né? Então, vou botar pra cima. E vou querer um outro texto para ficar. Vamos fazer um padrão de perfil tradicional de nome e idade, tá? Então, eu vou querer um ícone, vou querer que ele tenha dois textos, um abaixo do outro. Aí, para personalizar aqui, eu vou dizer que esse texto aqui vai ser um nome e esse daqui vai ser uma idade. Beleza. Vou colocar um espaçamento aqui entre eles. Space. Modify. 8dp. Coloquei um espaçamento. Que mais? Espaçamento foi agora. Vou querer que meu row ele ocupe a largura toda da tela. Então, modify. Max. Ok. Vou querer que meu row ele tenha um padding pra gente ficar um pouquinho melhor de visível. Um padding. Beleza. Vou criar uma lista aqui, temporária, tá? Uma lista aqui só pra gente visualizar. Vou criar um data class aqui pra gente brincar um pouquinho, tá? Vou criar um person, que um person ele vai ter um name do tipo string e vai ter uma idade do tipo int. E aí eu vou criar uma lista, uma val person list, que ele vai ser um list of de quem? De person. Vou criar aqui um nome, Ana, 10 anos. Ctrl D, Maria, Joaquim, Bernardo, Santos, Lara, João, Theo, Francisco. 30. Tá aleatório aqui, tá bom? Só pra gente ver. Pronto, eu criei nossa lista. E aí eu vou passar aqui pro nosso lazy column, a nossa lista, person list. E aí, ao invés, agora eu vou botar aqui uma person, um person. E aí eu vou dizer que esse forma de importação aqui. Aí eu vou dizer que, no caso, nesse cara aqui vai ser um person.name. E aqui vai ser person.idade. Então, aqui ele já modificou as pessoas, as informações de acordo com o que a gente passou ali na lista, tá? A grande sacada aqui do Lazy Column é que ele pega através desse items aqui. Você viu que deu um problema e aí eu só mudei a importação e aí ele funcionou. Qualquer coisa já fica atento caso você esteja utilizando esse items aqui e não funcione. É porque tem alguns tipos que ele aceita só um int e nesse caso aqui eu tô passando uma lista. Aí é só você dar um option enter, um alt enter para importar. Então eu passei aqui a nossa lista e aí aqui individualmente ele já pega cada item. Então, para montar cada item, eu tô dizendo que cada item vai ter o quê? Vai ser um row com um ícone,
com espaçamento e uma coluna que vai ter o nome e a idade. E aí eu pego esse person e atribuo essa informação aqui. Beleza? Se eu quisesse botar para centralizar aqui, eu poderia fazer um vertical alinhamento aqui para eles ficarem tudo alinhados centralizado. Beleza? Aí, como eu falei, se eu quisesse que as informações fosse do row, estilo as bolinhas lá do Instagram, por exemplo, e que tá do Netflix ou alguma coisa do tipo, é só você mudar para row, certo? Agora vamos fazer uma mesclagem combinando os dois. Tanto a lazy column como a lazy row, que também é permitido, tá? Você pode explorar do jeito que você quiser sobre esses componentes. Eu vou apagar esses aqui e vou apagar aqui. Vou criar aqui agora um lazy column. Vou dizer que esse meu lazy column, ele vai ocupar o tamanho todo da tela. Modify.fill max size. E aí eu vou dizer que um dos itens dele vai ser um texto, que eu vou chamar esse texto de categorias. Esse texto, ele vai ter um estilo, tipografia, vai ter um estilo do título grande. Por padrão, assim, que eu costumo usar, vou dizer que ele vai ter um modify, um padding de 24 dp. Vou deixar um espaçamento. Beleza. Agora, eu disse que o meu primeiro item vai ser isso. Agora, eu quero um outro item que eu posso brincar no lazy column, lazy row e afins. Eu posso colocar itens abaixo de itens. Como é que eu vou transformar esses itens abaixo de itens, assim? Por exemplo, nesse caso aqui, eu quero que eu tenha um título, certo? Só que aqui nesse segundo item, eu quero trabalhar com lazy row. Então, o comportamento aqui, eu vou adicionar um outro item e vou dizer que ele quer um lazy row. Nesse meu lazy row, eu vou botar sei lá, um tamanho de, só pra gente ver aqui, um tamanho de 10. Items, né? Porque como é mais de um, items. Vou dizer que aqui vai ter um index, né? Pra gente referenciar. E vou criar um card dele pra gente representar como se fossem as categorias, tá? Vou dizer aqui o modify, que esse meu card, ele vai ter um pad, um pad 12dp. Eu vou dizer que esse meu card, ele vai ter um cor card default.card colors. Eu vou dizer que a cor dele, vai ser color scheme primary. E aí eu vou dizer que dentro do card, eu vou ter um texto. Que esse texto vai ser quem? Vai ser a minha categoria. E o index. Então, o que é que acontece? Aqui eu tô tendo uma lista na horizontal, no qual eu tenho 10 itens, e esses itens, cada item é um card, que cada card tem um texto. Tá tudo alinhado aqui, eu vou botar um pad pra gente visualizar melhor. Muito, né? Fazer esse vídeo. Beleza. Então, eu já tenho um título aqui, eu tenho uma lista vertical, que vai ter um item. Esse item também tem um item de um texto, que é essas categorias. Eu tenho um outro item, que é o quê? Que representa uma lista na horizontal. E aí eu posso jogar aqui um outro
itens aqui. Sei lá, vou contar de 20 aqui. E vou dizer que vai ser index. Ele vai ter um quê? Um texto. Que vai ser, sei lá, produto. Index. Vou deixar um pad só para a gente melhorar aqui. Beleza. Então, a gente conseguiu fazer um layout que ele tem uma lista na horizontal, que é um row. Temos uma lista na vertical, que ele tem um item, que é um texto, um outro item, que é uma lista na horizontal, e temos uns outros itens, que é outros itens de texto, que no caso são esses dos produtos. Então, é possível a gente fazer a mesclagem de vários colos um dentro do outro. Recapitulando, né? O motivo da gente não utilizar um colo ou um row quando a gente tiver uma quantidade muito grande, porque eles não têm um scroll e também porque eles criam os componentes mesmo quando não estão visíveis na tela. Então isso consome muita memória. Então aí você usa o lazy column, lazy row quando você quiser umas listas, realizar lista grande, tá? E deu para entender a diferença, né? Então, se você quiser também saber sobre column e sobre row, eu fiz no vídeo anterior, eu falei, expliquei na prática, mostrei na prática a diferença sobre eles, sobre a questão de alinhamentos deles e também falei sobre o box, mostrei a diferença entre eles. Então, se você não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui o link para você dar uma olhadinha nele. E se esse vídeo te ajudou, deixa teu like, se inscreve, comenta aqui se tá curtindo e aí a gente se vê no próximo vídeo, tá? Let's bora, devs!